Vê aí se foi, Perini. Só um minuto, por favor. Já tá ouvindo? Já tá ao vivo já. Boa noite, pessoal. Daqui a pouco começará a live com a Maria Sarto, segunda oficial de náutica Maria Sarto. Só tô esperando a galera reunir aqui para poder convidar ela para participar da live. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Como é que tá? Se puderem responder aí. Boa. Perini, consegue me ouvir aí? Vê aí se o som tá bom. Alô? Tá bom? Tá ótimo. Tá. Às 7 horas eu vou convidar a Maria para participar. Muitos de vocês mandaram perguntas nos stories e vai funcionar da seguinte forma. Eu vou me apresentar, Maria vai se apresentar. Logo após, nós vamos abrir uma sessão de bate-papo, onde ela vai falar da vida dela e falar sobre os 3 temas, né? Que foram Azon e Azon, mercado de gás natural e inglês a bordo. Então vamos lá. Boa noite, Maria. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Consegue me ouvir Sim, tá direitinho? ótimo. Tá Tá ótimo? ótimo. Tá Sua ótimo, ligação então. também tá ótima. Que ótimo. Então, Maria, obrigado por ter aceitado o convite do Jornal Pelicano. Assim, a gente agradece de coração mesmo. E é isso, vamos começar nosso bate-papo, ver o que o pessoal acha e o que se der por aí. Se você puder começar se introduzindo, dizendo quem você é. Então, gente, eu sou Maria Sarto, eu sou segunda oficial de náutica. Eu primeiro me formei em engenharia química, né, na universidade lá Federal do Pará. E num bate-papo, assim, onde eu encontrei uma grande amiga minha que fazia engenharia naval na época, eu estava me formando, ela falou: Ah, você tá sabendo que o Ciaba tá recrutando engenheiros para trabalhar embarcado? Ela falou meio assim, né? E aí eu simplesmente falei assim, não, não tô sabendo. Ela falou, não, procura lá no edital, no site do Ciaba. E aí eu vi. Eu sempre falo isso nas minhas lives, se alguém já assistiu uma live minha. Quando eu fiz engenharia química, eu já queria trabalhar no mar, já queria trabalhar em plataforma. Então, assim, eu já fui com esse objetivo, né? Quando eu descobri a carreira de marinha mercante, que por mais que o Ciaba fique 40 minutos da minha casa, eu não sabia que ele existia. E aí, quando eu li o edital e vi que eu ia mudar de profissão, que eu realmente não ia exercer a minha profissão de engenheira química a bordo, que eu ia ser oficial de náutica ou oficial de máquinas, porque no Azul a gente escolhe, né? Não é que nem vocês no IFON, que tem uma questão. Vocês escolhem, mas tem uma questão de nota. Pelo menos é o que eu sei, não sei se mudou, né? E aí eu falei assim, gente, era isso que eu queria fazer e não sabia que existia a profissão. Então, assim, mais ou menos começa aí toda a minha carreira na Marinha Mercante. É isso, Maria. No final do primeiro ano,
todos os alunos concluem o ensino básico e têm a opção de escolher qual curso eles vão cursar, que é ou máquinas ou náutica. Isso acontece todo final de primeiro ano, tanto na reforma iniciada quanto na reforma iniciada. Mas me diz, quantos anos você tem e com quantos anos você entrou no Azon? Então, eu tenho 31 e eu entrei, eu tava com 23. Eu tava com 23 anos, foi em 2000 e isso, 2013, 2013. Foi março de 2013 que eu comecei, não, desculpa. Março foi acho que o resultado, julho de 2013 a gente começou as aulas teóricas no Ciaba. Foi isso. Ah, sim, entendi. Então, Maria, eu estava pensando em dividir a live em três partes, né? Agora a parte introdutória e em questão de referencial teórico, de matéria mesmo para a gente discutir. Estava pensando em começar a falar sobre o Azon e depois mudar para inglês a bordo e depois, por último, finalizar com o mercado de gás natural. Show, tá Muitas ótimo. pessoas tiveram bastante dúvida em relação ao Azon, muitos comentários, e eu gostaria que você dissesse como é que é o Azon e como é que foi sua experiência no Azon, tudo demais. Isso, eu fiz o Azon 2013, né? Eu era para ter sido do Azon 2012, mas eu cheguei atrasada. Eu não peguei o horário de verão e aí eu cheguei, o portão tava fechado. Gente, que besteira. Olha Isso isso. foi no Ciaba, a prova. Isso foi no Ceará, porque eu moro em Belém, né? Sou criada, sou nascida em São Paulo, mas sou criada em Belém. Então, Uhum. assim, passei a minha vida inteira em Belém. Mas tudo bem, eu fiz o Azon 2013. É um concurso, né? É um concurso. Você vê o edital, no edital existem os pré-requisitos, como todo concurso, ser brasileiro, nato, naturalizado, ter mais de 18 anos. E tem uma idade limite que eu lembro que é 42 anos, até. Aí isso também tem na iPhone, né? Até vinte e É, quatro anos, até janeiro do ano. isso, Esses detalhes eu não vou lembrar, mas o Azon tinha uma data limite que era 42 anos, até janeiro do ano em que você está entrando, alguma coisa assim. E tem uma lista de cursos, né? Por exemplo, engenharia química, engenharia mecânica, engenharia de produção, que são pré-requisitos ou para oficial de náutica ou oficial de máquinas. Por exemplo, todas as engenharias aceitam oficial de náutica. Você pode ser oficial de náutica. Para oficial de máquinas, 2013, tinha engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia, acho que de automação, mecatrônica, esses cursos. Eu achava esquisito porque engenharia química também deveria habilitar maquinista, mas eles não tinham engenharia química no meu ano e nem sei se tiveram anos anteriores. E aí, meteorologia, você pode ser oficial de náutica, oceanografia, você pode ser oficial de náutica, administração, você pode ser oficial de náutica, ciências contábeis também acho que você pode. Então, assim, o meu curso só me habilitava para fazer oficial de náutica e foi o que eu escolhi. Aí eu estudei uns 4, 5 meses para a prova. E aí chegou, gente, eu fiz a prova nesse ano, eu cheguei no horário certo, né? 2013, né? Isso, eu cheguei no horário certo, eu realmente vi o negócio do horário de verão, porque o Ciaba fechou as portas, acho que às 7 horas da manhã de Brasília, né? Uhum. Então, assim, foi isso. Aí o resultado foi em março, aí eu estava me formando em engenharia química, e aí a gente começou, eu fiquei para a segunda turma, que foi em julho, e aí a gente começou em julho, foi em julho, as aulas. E aí é um ano teórico, com algumas disciplinas bem específicas, como navegação, oceanografia e meteorologia, o que mais que a gente tem? Segurança, tipo, como é que é aquela que é de salvatagem, de TSP, isso, essa aqui técnica de de sabotagem tec- pessoal. técnica de salvatagem, de salvamento. A gente tem também como é? Estabilidade, né? Então vão ter várias disciplinas que a gente vai fazer durante esse um ano que são específicas para você trabalhar embarcado. Porque eles consideram que as disciplinas que vocês fazem no primeiro ano, que seria cálculo, vocês têm física, acho que a gente já fez na universidade sendo engenheiro. Então tudo fica assim compilado, né, em um ano
Os maquinistas, na época que eu fiz, eram 8 meses, era menos ainda, né? Não era um ano, só os oficiais de náutica era um ano. E você, depois desse um ano, você tem que fazer o seu um ano embarcado, que, claro, não precisa ser direto. Você faz, depende da empresa, depende do tipo de mercado que você vai trabalhar. Eu fui para offshore, e aí começou com 4 por 1, 4 embarcado, 4 meses, tá, gente? 4 meses embarcado, um mês em casa. Depois mudou para 3 por 1, depois foi para 2 por 1, depois foi para 1 por 1. Eu já peguei o mercado em crise em 2016, então, 2015, desculpa. Então, assim, foi bem difícil. Essa parte da praticagem, primeiro emprego, foi bem difícil. Mas consegui. Consegui depois de muita insistência e muita perseverança, porque foi muita perseverança mesmo. Hoje em dia também a fila da praticagem está enorme e os alunos estão assim, né? Mas Maria, me diz aqui, quando você disse que a sua amiga te contou sobre trabalhar, você já imaginava se você queria náutica ou máquinas, ou você decidiu no momento que você viu que você só podia fazer pro Azon, que é pro pro de náutica? Assim, eu tenho uma curiosidade geral pelo navio, né? Eu acho que naquela época eu teria escolhido máquinas, se eu pudesse meu curso fosse habilitado, né? Mas eu sou muito feliz como oficial de náutica, assim, não tenho nada que reclamar de ser oficial de náutica, eu sou muito feliz. Então, assim, tem alguém que perguntou aí, você está dizendo que depois de alguma formação a pessoa pode ser oficial? É isso mesmo, José, Leandro, pode sim. E o Ítalo Cavalcante diz que não está mais acontecendo esse concurso que ela fez, exatamente. Esse concurso eu fiz em 2013, teve 2014, teve 2015. Isso. Depois ele parou porque houve uma crise no mercado e houve uma excessiva oferta de oficiais, que não era o plano, né? O plano era que continuassem porque houvesse uma grande demanda de oficiais. Mas é assim, nada impede que no futuro ele volte, mas vai precisar que o mercado peça por mais oficiais. Então, assim, é uma coisa que realmente a gente não tem previsão. E aqui, não é todo curso de ensino superior, né? São apenas alguns, como você disse. E isso vai específico para cada curso, tipo náutica ou máquinas, eles exigem cursos para se habilitar em náutica e também cursos para se habilitar em máquinas, né? Isso. Porque deu a entender, Que muitas qualquer pessoas curso, falam, né? Não, não, qualquer desculpa. curso, não. Não, não, não é qualquer curso, não, gente. Então, engenharias você pode ser. Engenharias, não todas, tem algumas engenharias que você pode ser oficial de máquinas. E como eu falei, meteorologia, administração, contabilidade, oceanografia, engenharia de pesca, que mais? Engenharia química. Todas as engenharias também você pode ser oficial de náutica. Entendi. Vamos mudar então para a parte. Pode Tiago falar. Mata, acho que economia aceita sim oficial de náutica. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Acho que sim. Aí, então tá, obrigado, Maria. Depois que você se formou aqui, você sentiu dificuldade para acompanhar as matérias? Porque são matérias diferentes, né? Do que você tinha visto na faculdade e começou a ver no CIABA. Olha, sinceramente, não senti dificuldade. Quem faz uma universidade federal pública ou até privada sente uma grande baque quando vai para o Psiaba, e essa é a minha opinião, assim. Por quê? Porque quem faz uma universidade pública está muito acostumado com a pesquisa e a extensão. Porque a universidade tem os três pilares do conhecimento, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. É isso que faz um centro de educação ser uma universidade. A faculdade, ela tem ensino e eu acho que extensão. E um centro estudantil só tem o ensino. Como o Ciaba e o Ciaga, eles vêm de uma cultura ainda de uma formação técnica, que eu ainda vejo muito arraizada. Eu estou falando pela minha experiência Azon Hum, Ciaba. Existem outras experiências. Eu não posso falar pelo Ciaga, porque eu só fiz cursos depois do Prepon no Ciaga, né? O que eu posso falar da minha experiência é que foi meio chocante ver que era mais uma coisa assim, decorar apostila, entendeu? Era uma coisa muito decorar uhum. apostila. Não, o Ciaba, infelizmente, não tem nenhuma pesquisa, nenhuma extensão. Eu não tenho certeza qual é o. A gente já sai com o ensino superior, mas eu não sei se o Ciaba e o Ciaga são considerados faculdades ou centro de ensino. Eu acho que talvez seja um centro de ensino porque Centro só de tem o ensino, então. ensino. Centro de ensino, né?
Então, assim, quem vem de uma universidade fica muito chocado com a questão de o conhecimento não ser aprofundado. Isso foi o que mais me chocou, sabe? E da biblioteca não tem. Porque quando eu fiz a Universidade Federal do Pará, gente, no ranking a Universidade Federal do Pará no Brasil, ela não é das melhores. Mas eu ia na biblioteca da Universidade Federal do Pará, eu ia pegar Química Orgânica, por exemplo. Eu tinha 10 livros diferentes, autores, sobre só aquele assunto. E assim, eu vi uma biblioteca que não tinha livro, não tinha coisa para oferecer. Então, assim, não foi difícil, não quero também menosprezar a falar que é fácil, não. Mas assim, é bem diferente de um sistema de universidade. É muito diferente mesmo. Sim, muitas pessoas que vieram da faculdade para a EFON, que do meu ano, dizem que a faculdade é um pouquinho mais puxada também em relação a essa questão da pesquisa, de ter que se aprofundar mais, e aqui no SEAG a gente só tem uma formação, né? Então Isso. acaba facilitando. Porém, a rotina do aluno é um pouco difícil. Então eu acho que equilibra, porque esse tempo, essa dedicação para a pesquisa acaba sendo equilibrada com a rotina de militarismo, rotina de ITFM, do aluno, que é também um pouquinho puxada. E na formação de Azon, na formação do curso Azon, você passou pelo regime militar ou era regime civil? Não, era completamente civil, eu ia para casa todo dia, eu nem usava uniforme. Então, assim, eu era completamente civil. Não tinha nada de militar, nada mesmo. Entendi. E o período embarcado, como é que foi? Normal, assim E como dos alunos. normal, foi normal. Algumas pessoas tinham uma teoria que a gente não podia, a zona não podia chegar só até imediato, mas isso é mentira. Tipo, o Azon tem o mesmo STCW, então não existe nenhuma diferença da, da habilitação de um Azon para um EFON. E foi tudo igual, tirando, claro, né, que eu não fiquei 3 anos na escola, que eu não tive militarismo. A praticagem foi uma praticagem normal. Eu fiz no offshore, num PSV, e fiz em 1 ano e 8 meses, porque afinal de contas, como eu falei, né, mudava o tempo todo a escala de quanto eu podia ficar embarcada. E foi isso. Fiz um 300, eu acho que eu fiquei um pouquinho mais. Eu fiquei, se era 365, eu fiquei acho que 385 dias embarcada e depois dei a entrada no Ciaba junto com o Preste para minha certificação. Ah, legal. Vamos mudar as perguntas, porque mandaram bastante perguntas sobre a Zon. Pode? Podemos? Pode, claro, vai. Eu vou só pedir aqui meu auxiliar para me ajudar. Perini, tem como passar as perguntas do... Ah, tá aqui. Uhum. Só aumenta um pouquinho para mim. O Azon é um concurso que acontece frequentemente? Quando foi o último concurso? Carina C30. Então, antigamente sim. Eu tenho mais ou menos para mim que a primeira turma deve ter sido em 2004, ou foi uma turma assim, ou 2008, foi por aí. E era só seleção de currículo, era análise curricular. Depois foi tendo todo ano e cada vez mais aumentando as vagas, chegamos a ter acho que tipo 10 turmas de maquinistas, cada turma com 25 pessoas. Tinha a Ciaba, tinha FEMAR, que era a Faculdade do Mar, lá em Belém, e tinha no Rio isso também. Então, assim, formando aí acho que 250, 350 oficiais por ano, mais a iPhone, tirando, porque isso aí era só a Zon. Isso, no, assim, 2000, se eu entendo, 2013, 2012 foi isso, 2013 foi isso também. E aí houve a crise, houve a Lava Jato abalou muito o nosso mercado, né? Os contratos eram basicamente Petrobras, aí bateu na Petrobras, bateu na Marinha Mercante no offshore, com muita força. E aí começou a ficar muita gente desempregada. E a Marinha do Brasil, né, a DPC, ela vai controlando isso, ela tem um controle do mercado. E o último foi em 2015. E não há previsão de próximo, gente. E assim, eu não acho que nos próximos 5, 6 anos vai ter a Zon de novo, sinceramente. Também. A Prisler Márcio perguntou aqui, qual o tempo atual de permanência na escola do Azon?
O Azon Um não ano. existe hoje em dia, mas na época que existia, era um ano Náutica, um ano, máquinas eram 8 meses. e mais o período de estágio embarcado, certo? Isso. Tá Mas bom. o período que para máquinas eram 6 meses e para oficial de náutica era um ano também. Tá. Próxima pergunta. Do Elétrico perguntou se ela nunca tentou ser química de plataforma. A senhora Não, nunca tentou ser não, química de plataforma? nunca tentei ser química de plataforma porque o Azon apareceu na minha vida antes disso. Entendi. E Mas assim, sinceramente, eu acho que eles fazem análise de água, análise também do óleo que eles recebem para funcionamento da plataforma. Eu prefiro ser oficial de náutica do que ser química na química de plataforma. plataforma. Claro que eu não sou muito conhecedora, eu sei mais ou menos do que eu imagino que eles façam a bordo e tal. Mas prefiro ser oficial de náutica, com certeza. Entendi. Queria dizer mais alguma aí? Ainda sobre a Zon, perguntaram se ela acha que há alguma diferença entre o tratamento vindo dela e do pessoal do iPhone. Isso. Conseguiu ouvir, Maria? Sim, olha, diferenças de tratamento no início, isso era bastante óbvio que os oficiais da iPhone não gostavam de oficiais vindo de Azon. Isso era super escrachado, era um preconceito assim na cara das pessoas. Eu não peguei essa época. Eu realmente não peguei, eu já sou lá pelo menos a 15ª turma de Azon. Então, assim, todo mundo já estava mais ou menos acostumado com Azon a bordo. E hoje, assim, que eu trabalho com navio estrangeiro, é até para eles meio difícil eles entenderem, sabe? Então, assim, eles não fazem nenhuma diferença, porque. Agora, eu também acho que esse preconceito foi se acabando com o tempo, porque acabamos, assim, chegando que existem profissionais maravilhosos de EFON, Azon, Acon. Também existem profissionais maravilhosos vindo da guarnição, que vem crescendo. E existem profissionais ruins também de todas de Azon, de EFON, De de todos os cursos. Acon. Então, assim, é muito da pessoa. É o quanto ela se identifica com a profissão, o quanto ela gosta daquilo. Então, assim, tem Azon que adora, tem Azon que odeia, tem EFON que adora, tem EFON que odeia, tem Acon que adora, tem Acon que odeia. Então, isso foi, eu acho que esse preconceito foi acabando durante os anos. Existe uma ou outra pessoa que ainda polemiza de vez em quando, mas cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. Eu pude perceber bastante esse preconceito quando a gente postou. Eu não sei se você chegou a ler os comentários, mas muitas pessoas falaram que era injusto comparar o aluno da IFON com o aluno formado na ZON, porque são formações completamente diferentes, sendo que todos saímos com a mesma função, né? Com a mesma graduação, que é segundo oficial de náutica. Mas você sentiu isso a bordo durante a sua praticagem ou não? Olha, gente, Alguém? eu nunca senti nenhum preconceito vindo das pessoas que eu trabalho. Porque eu trabalhei com. Meu primeiro comandante era um americano. Ele nem entendia disso. Tá? O meu segundo comandante, ele veio do ATOM, que é as pessoas que são da Marinha de Guerra, que fazem o curso do ATON, que é a Atualização Oficial de Náutica e Máquinas, eu acredito. E aí eles entram, eles fazem um curso, acho que de 4 meses, 5 meses, e aí eles pegam a STCW e se tornam mercantes. Então são pessoas da Marinha de Guerra, são oficiais da Marinha de Guerra, que se tornam oficiais mercantes. Então, assim, já era uma pessoa que também não era EFON. Eram meus comandantes, meus imediatos, eram todos ex-Mariguerra. Então, assim, não tive esse problema. Trabalhei com comandante EFON, também não tive esse problema, sabe? Depois trabalhei com comandantes EFONs também, velha guarda, da época, assim, tinha até um nome lá, quando abriu a escola em Belém. Então, assim, nunca tive problema por ser Azon. Nunca, nunca, nunca mesmo. É uma pergunta meio óbvia, mas eu acho que é bom deixar claro aqui para as pessoas. Você sentiu alguma diferença entre você, em questão de competência, entre você e um oficial formado pela EFON? Você sentiu menos competente ou mais competente? Como é que foi? Ou você se sentiu Olha, bem pareada com eles? quando eu fui trabalhar
Porque na minha praticagem eu era a única praticante do barco, eu não tinha muito como comparar, né? E depois eu fui trabalhar no navio gazeiro, trabalhei com 2 EFONs muito bons. E aqui eu trabalho com EFON e trabalho com Azon. Então, assim, eu acho que a gente traz coisas diferentes. Eu nunca me senti assim, tô menos preparada do que um oficial da EFON. Eu acho que vem muito particular das experiências, né? Eu acho que talvez eu tenha me sentido menos preparada para trabalhar em navio, porque eu não pratiquei em navio. Eu fui praticar no Sim, offshore. Então, quando eu fui para o navio, eu senti muita diferença. Eu sim. acho o oficial de navio muito mais completo do que um oficial de offshore. Se você, na minha particular opinião, não quero ofender ninguém com a minha opinião, tá, gente? Todo mundo é livre para discordar de mim. Mas eu acho que a minha principal questão foi ter feito a minha praticagem no offshore. Eu não tinha muita escolha na época, era um mercado extremamente inflado e em crise. Era isso ou ficar esperando eternamente, então eu tive que pegar a primeira oportunidade que me apareceu. Mas se hoje eu pudesse escolher, sem sombra de dúvidas, eu teria ido para um navio. Sem sombra de dúvidas, eu não pensaria 2 vezes. Porque eu sou um pouco mais romântica. Então, assim, eu gosto da marinha mercante tradicional. Eu gosto da função do oficial de náutica tradicional, que é a segurança e salvatagem. Então, isso realmente eu gosto muito de fazer. A navegação, a operação, a atracação e desatracação. Quando você vai para o offshore, isso vai ficar muito relativo. Muito relativo. Você vai virar um operador DP. Então, assim, as outras coisas da marinha mercante, elas ficam muito em segundo, terceiro, quarto plano. Mas tudo isso é uma questão muito pessoal. Tem gente que ama o offshore, tem gente que não gosta da cabotagem, que não gosta de navio. Então, assim, cada pessoa, ela tem a sua coisa, entendeu? Ela tem o seu chamado. Ela vai ser chamada. E eu, assim, eu sou realmente oficial de navio. Eu posso voltar a trabalhar no offshore algum dia. Não, claro que eu não desconsidero. Mas hoje eu não tenho vontade de voltar para offshore. Não tenho. Entendi. Vai da particularidade de cada um, né? Da vocação e do que a pessoa se encontra. É sobre isso, é sobre se encontrar no seu trabalho. E Sim. modéstia à parte, Maria, muitas pessoas falaram da Azon nos comentários, tanto no Facebook quanto no Instagram, e você é uma das mercantes mais famosas e mais competentes que nós temos no Instagram. Não poderia deixar de claro isso, Ai, gente, porque obrigada. Muito obrigada. Eu todo fico mundo aqui honrada e emocionada. todo mundo aqui na Efonciaga conhece você, sabe o seu trabalho. Acompanha seus Obrigada. vídeos de inglês marítimo e são perfeitos, totalmente didáticos. E a gente não vê isso em qualquer oficial formado pela EFON ou por qualquer outro curso. E Ai, é gente, isso, olha, Maria. muito obrigada. Assim, quando eu entrei, eu tive as minhas dificuldades como qualquer pessoa. E eu não queria mesmo que outras gerações depois de mim tivessem as mesmas dificuldades. Então, assim, comecei com o trabalho de inglês, porque eu senti que as pessoas tinham bastante dificuldade e não tinha muito conteúdo. E eu sou uma pessoa, assim, muito. Cara, precisa ser didático, precisa ser fácil de entender, precisa ser engraçado. Estudar, eu amo estudar, eu amo estudar. Eu estudo praticamente todos os dias. Então, assim, mas eu, por exemplo, já não tenho muito mais saco de pegar um livro de 500 páginas e ficar ali, sabe? Eu, Uhum. eu quero uma coisa mais fácil, mais rápida, porque hoje, tipo assim, o mundo é muito acelerado. Então, se você puder ter um conteúdo que vai direto ao ponto, é muito melhor. Então, assim, é isso que eu me proponho, assim, com o meu conteúdo, é que ele seja muito direto ao ponto e muito didático, para que estudar se torne uma coisa prazerosa para as pessoas, entendeu? Porque nem sempre é. Eu sei disso, porque nem sempre é. Às vezes é muito difícil, é chato. Às vezes o conteúdo não é abordado da forma legal. E acaba um conteúdo muito bom que poderia te ajudar muito. Você acaba não prestando atenção porque o conteúdo foi abordado da maneira ruim, entendeu? Às vezes o Uhum. instrutor não é bom, o professor não é bom. Então, assim, eu sou muito. Tem que ser didático. Eu sou muito do voto do sim, tem que ser didático, sabe? E aproveitando o gancho, Maria, vamos falar da parte do inglês a bordo, né? Porque a maior parte do conteúdo é sobre o inglês
A gente vê no LinkedIn lá seus vídeos de animação que são completamente didáticos e, como você disse, rápidos, direto ao ponto, porque hoje em dia o mundo é rápido, as pessoas não gostam de perder muito tempo assistindo videoaulas de 34 minutos para aprender algo que elas poderiam aprender em dois. Eu odeio, Então, eu odeio. então, esses conteúdos de rapidez, que você pode ver de uma forma mais descontraída, de uma forma que você não se sinta obrigado, são bem melhores comparados com conteúdos, assim, que o professor fala milhões de coisas para resumir, que podem ser resumidas em uma frase. Mas como é que você se achou no inglês? Por que você escolheu? Porque, pelo menos, eu vejo que o inglês é o que você mais gosta de falar. Como é que você se Sim. achou no inglês e por que o inglês? O inglês foi uma coisa. Assim, eu quero falar de muitas coisas, mas assim, eu tive que montar uma estratégia, né? Então, assim, o que que o mercado queria mais na época, né? Que eu comecei as minhas postagens em 2018 no LinkedIn. Então, assim, eu queria, claro, ter visibilidade, eu queria que as pessoas escutassem o que eu estava falando. Eu queria, por exemplo, outra coisa que eu amo de paixão é segurança e salvatagem, GMDSS, a operação do meu navio. Mas isso fica num nicho muito restrito, né? Eu ia atingir pessoas, mas eu ia atingir muito menos do que eu gostaria de atingir. Então eu fui assim, comecei a pensar numa estratégia, eu falei assim, eu vou falar de inglês, que é outra coisa que eu também adoro. Vou falar de inglês porque inglês é uma coisa universal. Eu vou falar com o pessoal que está dentro do navio, vou falar com quem está de offshore, vou falar com o pessoal da plataforma, vou falar com os portuários, vou falar com os mergulhadores. Então, o inglês eu atingiria praticamente todas as pessoas que trabalham nesse mercado. E foi assim, foi isso. É uma coisa que eu gosto de falar e também que tem muita visibilidade. Se você falar inglês no LinkedIn, inglês marítimo, você tem uma visibilidade diferente de, por exemplo, se eu começasse a falar sobre GMDSS. GMDSS é uma coisa que é tipo desse tamanhinho, sabe? Às vezes é complicado, é difícil de entender e nem vamos dizer que é importante, mas não é o carro-chefe de um navio. Mas é uma coisa que eu adoro estudar também. A operação do meu navio de gás é legal, é interessante? É. Mas também atingem poucas pessoas. Não atingem tantas pessoas quanto o inglês. Então foi uma questão do que eu gosto e de uma questão de estratégia também. Eu adoraria postar muito mais coisa, mas acho que me falta tempo, né? Me falta um pouco de tempo. Mas assim, eu tô com meu site tá para sair, é um site de conteúdo, né? Onde eu também pretendo vender cursos. E os cursos vão seguir o mesmo modelo das animações. O curso é todo animado, é cheio de sotaque, é muito do que é o real de bordo. Só que tudo isso, gente, é muito tempo, é muita dedicação. Você montar um curso, né? Tipo, eu tô montando um curso de SMCP, que é a publicação da IMO, uma das minhas preferidas e uma das que eu mais estudei até hoje. Então, assim, você montar um curso animado daquilo, pedir para os estrangeiros mandarem os áudios, isso vai. O artista que desenha para mim, ele tem o tempo dele. E se um dia vocês trabalharem com artistas, tipo assim, eles não entram numa caixinha capitalista de produção. Vocês têm que ter paciência, eles são. É no tempo deles, entendeu? É na inspiração deles. Então, assim, isso tudo o tempo vai passando e a gente. Mas assim, eu continuo produzindo, por mais que hoje eu dei uma caída nas postagens. Por quê? Porque eu dependo desse artista. E eu estou muito focada nesse curso que eu estou desenvolvendo. E o meu site também, que são meus dois focos principais no momento. Fora, claro, estar embarcada. Entendi. Sobre o inglês ainda. Quando você fez o Azon, o inglês também se estava presente lá. Foi lá o seu primeiro contato com o inglês marítimo. Você sentiu uma dificuldade? Olha, na escola, não senti porque eu já era professora de inglês, né? Eu já tinha sido professora. Não, desculpa, eu fui professora de inglês depois. Mas eu já tinha o curso da cultura inglesa, não senti tanta dificuldade. O meu professor também não era tão rigoroso. Existia um outro professor bastante rigoroso no Ciaba, em que as pessoas, mesmo que sabiam, mesmo aquelas que sabiam inglês, elas tinham muita dificuldade em tirar nota boa. Aí vai do professor, né? Então eu não senti tanta dificuldade. Quando eu vi para navio, que eu trabalhei no Bandeira Americana, já tinha americanos lá, então assim, meu inglês foi melhorando. Eu fui professora também antes, um pouco antes, na Microlins, em Belém. Então, assim, quando eu fui professora, gente, eu não tinha um inglês maravilhoso, mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser professora. Aí eles me deram uma turma de criança e adolescente.
E aí eu estudava e dava aula, estudava e dava aula, e meu inglês foi melhorando, melhorando. Aí eu fui pro navio bandeira americana, que operava aqui, aí conversava com os americanos. Aí depois fiquei no navio bandeira brasileira. E depois, agora, desde 2018, desde 2018 eu só trabalho com estrangeiros. Então, assim, realmente a melhor coisa para você desenvolver inglês é você ser obrigado a falar inglês todo dia. Então, Praticando, né? Vivenciando o inglês. é, Porque nós, às vezes, somos empurrados conteúdos e acaba que a gente não acaba praticando a, a linguagem, a fala, e só sabe muito conteúdo, mas não sabe falar. É bem complicado mesmo a questão do inglês. E, Maria, desculpa, é uma pergunta fora do tema, mas qual o navio que você opera hoje em dia? Eu acho que você eu não chegou a trabalho falar. no BW Magna. Ele é um navio FSRU, que é como se fosse. Ele armazena LNG, né? Ele não navega, ele fica sempre no terminal. Ele armazena e regasifica o LNG. Depois eu explico mais a operação dele. A gente fica aqui no Porto do Açu, que é no norte do Rio de Janeiro, atracado. E é da BW, a BWLNG, que é uma empresa internacional. Mas a tripulação brasileira é gerenciada por uma agência, que é a OSM. Sim. É porque, E tipo assim, a BWLNG não tem escritório no Brasil. Então, ela precisa de tripulante brasileiro. Então, ela vem e contrata uma terceirizada, que é uma agência, para cuidar de todas as peculiaridades do Brasil. a Entendeu? gente aprendeu isso em Ah, direito vocês já marítimo. sabem isso. Aham. Não, o pessoal Ótimo. da live com certeza não sabe. Muitas pessoas aqui são civis e estão querendo aprender, mas obrigado pela explicação. Maria, mas o inglês no seu navio é Hum. algo diário ou é algo que pode ser dispensado? Não, não existe ser dispensado. Aqui eu trabalho com comandante norueguês, chefe norueguês, o resto da tripulação filipina e brasileiros. Já trabalhei num navio que era croata, indiano, indonésio, filipino. Então, assim, não existe. Não existe. Não existe você falar português aqui. Eu falo português com os brasileiros, é claro. Mas eu preciso me comunicar com os meus chefes e com os marinheiros, que são filipinos. Então, com o meu comandante norueguês, então não existe a possibilidade de não falar inglês aqui. O inglês é essencial. A gente aprende isso desde que a gente entra aqui no primeiro ano, que o inglês já vem mais um pouco repuxado. Mesmo para quem já fez curso em inglês, fica um pouco repuxado. E a gente tem que dar aquela devida atenção ao inglês. Posso fazer as perguntas que o pessoal mandou? Claro, pode. Uma pessoa perguntou se você poderia indicar fontes recomendadas para texto de navegação em inglês. Conseguiu entender? Ou falei rápido Texto, demais? texto de navegação mesmo, a pessoa quer falar, Isso. tipo, falando de navegação. É. Nossa, navegação eu não sei, gente. Eu sempre indico o SMCP, né, que é a publicação da IMO mesmo, que é a Organização Marítima Internacional, para vocês pegarem, que tem até um PDF no Google, é só colocar SMCP que aparece. Agora, livros de navegação. Gente, vocês me pegaram nessa. Em inglês, não lembro assim de cara. Não mesmo. Outra pergunta foi se em qual nível você precisa estar em inglês, avançado, médio, qual que dá para safar? Olha, não precisa ser perfeito. É longe mesmo do perfeito. Os oficiais são mais exigidos, é claro. Mas mesmo assim, o inglês de um oficial não precisa ser perfeito, tá? Isso, tem o Docmar, que a Andrea Silvânia falou que Docmar são livros bem legais. É um site. Você pode colocar Docmar. Ela escreveu bem aqui, ó. DOKMAR. DKMA. Obrigado, Andréia Silvânia. Então, assim, voltando ao assunto, qual foi a pergunta? Desculpa, me perdi. Calma. Se o inglês precisa ser avançado, Não, médio, qual que dá para safar? guarnição geralmente tem empresa que pede básico, intermediário. Oficial pede avançado, fluente, mas dentro de todos esses não precisa ser perfeito, porque nem os estrangeiros falam inglês perfeito e nem 100% correto. Os filipinos falam do jeito deles, os noruegueses falam do jeito deles, os russos falam do jeito deles. Então, assim, às vezes fica uma comunicação muito assim, às vezes sem verbo, sem conjugação, mas acaba sendo entendido, Dá entendeu? para A gente entender, né? entende. Esse é o Então, propósito. assim,
O propósito é que você entenda muito bem e consiga mesmo ser claro quando você vai responder. E a bordo, vocês vão ver que as rotinas são muito parecidas, então as frases vão acabar ficando sempre as mesmas que você tem que responder, né? Claro que existem muitas coisas que você precisa desenvolver, às vezes você precisa explicar como o equipamento funciona, você precisa pedir alguma coisa para o comandante, para o imediato. Mas, por exemplo, no rádio que é o desafio maior de quando a gente começa a embarcar, porque entender o filipino falando no rádio com a interferência, com tudo, é muito difícil. Filipino, indiano, você vai entender às vezes uma palavra e você vai entender um contexto geral e você vai repetir e ele vai confirmar. Então, assim, mas em todos os níveis você não precisa ser perfeito. Você não precisa conjugar o presente perfeito, por exemplo, entendeu? Você não precisa conjugar o presente perfeito contínuo. Você falando o presente, o passado e o futuro, tipo, você já tá bom. Entendi. E eu li uma vez um texto que diz que pessoas que não são de inglês nativo, ou seja, que são estrangeiros, conseguem se comunicar melhor entre elas do que, às vezes, se comunicar com uma pessoa que é de inglês nativo. Tipo, uma pessoa brasileira que não é nativa do inglês, obviamente, falando com uma pessoa, sei lá, francesa. Eles conseguem se comunicar melhor do que com uma pessoa, por exemplo, dos Estados Unidos. Você concorda ou você discorda disso? Olha, com os americanos nem tanto, mas os ingleses, por exemplo, tanto os americanos quanto os ingleses, né, eles usam muitas gírias e eles usam muito, como é aquele nome que eles dão para aqueles verbos? Tem um nome específico que eu esqueci, que é tipo give up. Quando eles começam a colocar hold on. Como é que é o nome disso, gente? Esqueci. Modal verbs? Não acho que não modal. Eles têm um nome. Alguém vai lembrar aí. Eles têm muito isso, que eles pegam um verbo e um up, um down, um on para uma preposição, e aí é um sentido, entendeu? Então, quando você está conversando com isso, ele falou aí. Phrase verbs, isso. Obrigado, Mana Francisco. Phrasal verbs, yeah. Então, eles têm muito phrasal verbs. Então, assim, uma coisa que eu falaria com um verbo, ele vai falar com um phrasal verb. Então, assim, eu acho que essa é a maior diferença. E por isso que é muito mais fácil a gente entender a comunicação entre estrangeiros. Porque a gente vai aprender aquele inglês, né, bem padronizado da escola e tal. A gente vai usar o verbo, não vai usar um phrasal verb. Então, assim, realmente eu concordo plenamente que é mais fácil entender do que entender um britânico ou um americano. E qual é a etnia mais difícil de se comunicar a bordo, pela sua experiência? Os indianos. Os indianos. É muito sofrido para entender eles? Tem apenas um indiano aqui, tripulante. Ele é um marinheiro, excelente marinheiro, mas ontem eu estava tentando conversar com ele, perguntando como a família dele estava, né, por causa dos casos na Índia. Eu entendi pouco ou nada do que ele falou e apenas concordei e falei assim, I hope your family is very well and safe in India. Agora, o meu comandante e o meu chefe, que são noruegueses, também é muito difícil entender o que eles falam. Muito difícil. Porque eles têm um sotaque muito mais carregado do que o britânico e eles falam muito rápido. Então, assim, é muito difícil. Os filipinos não. Os filipinos, eles têm como segunda língua o inglês, né? Nas Filipinas. Nas Filipinas, eles, tipo assim, as Filipinas são 7.000 ilhas. Eles têm 200 bilhões de dialetos. Aí eles têm um idioma oficial, que é o filipino, né? Que eles aprendem na escola. E eles têm o inglês. O inglês. Então, assim, eles aprendem na escola o inglês desde criança. Então, assim, eles falam um inglês um pouco diferente, porque eles têm o sotaque deles. Mas é mais fácil entender os filipinos do que, por exemplo, os indianos e os noruegueses. E o jeito como o norueguês fala, não sei se você já viu o norueguês falando, não sei, a língua nativa deles já é um pouco complicada de ouvir. Eu já assisti uma série norueguesa e é um pouco estranho o jeito como eles falam. Não estranho ruim, mas é um jeito diferente de se ouvir e de entender também. Eles têm um sotaque muito carregado, parece que eles estão com uma batata na boca mesmo, tipo os ingleses. Parece que eles têm alguma coisa na boca e eles estão falando, tipo, o som não fica muito claro. É realmente muito difícil. É muito difícil. De 100% das palavras que o meu comandante fala, eu entendo acho que 20%.
Aí eu E pergunto várias vezes para ele repetir, porque é muito para deixar difícil para claro, ele. pra deixar claro. Você gostaria de falar de mais alguma coisa de inglês? Não sei se as pessoas tiverem mais perguntas. Se Aqui, ó, alguém o tiver. Fábio Lubos falou que eu não conheço chineses. Realmente eu nunca trabalhei com chinês a bordo. Então, qual é a chance de trabalhar embarcado com curso de eletricista e comando eletricista? Tem o curso, né? Tem uma das no Prepom, você entra no Prepom e tem um curso para eletricista marítimo. Você tem que ver, ficar ligado. Pode ir, pode continuar. Pode continuar? Vamos mudar então o tema para o mercado de gás natural e você Sim, explicar mais um pouco como é a operação no seu navio e as perguntas que o pessoal deixou aí. sim. Então, gente, o gás natural, ele tá vindo para substituir, né, o uso dos combustíveis fósseis de uma forma geral. Você já vê navios que estão utilizando gás natural como combustível para propulsão, até também amônia também. Os novos navios estão vindo com amônia como combustível e gás natural. E um mercado que só tem a crescer, a Qatar, ela encomendou 100 navios no estaleiro chinês, eu acredito, de LNG Carrier, né? LNG Carrier é um navio que transporta LNG, que é o gás natural liquefeito. Então, assim, é o combustível que está sendo preparado aí para o futuro. Vocês vão ver cada vez mais LNG, tanto navios de LNG quanto o FSRU, que é o tipo de navio que eu trabalho. E também há projetos de combustíveis, tipo posto de combustível, grandes projetos para começarem a ter, né, esses postos de combustíveis. É bem interessante, porque ele não é poluente, como ele não, se ele vazar do tanque, ele não polui a água, porque ele evapora. Ele não é, como se diz, ele não é poluente. O que mais? Gente, ele não é poluente. Eu acho que é mais importante que ele não é Ele poluente. não é Tá. poluente. Ele não é poluente. Então, assim, o tipo de navio que eu trabalho, o que ele faz? Ele é como se fosse para os civis, assim, né? Ele é uma grande cisterna, né? Ele é um navio de 298 metros, que tem 4 tanques. E a gente recebe o LNG líquido, porque o LNG, numa forma natural, ele é um gás, né? Gás. Então, assim, ele vai, para você transportar um gás na forma gasosa, você teria muita dificuldade, porque o gás ele tem muito volume, né? Ele vai Sim. ocupar o espaço inteiro. Então você liquefaz esse gás. Então aqui existem três tipos de liquefação basicamente. Ou você diminui a temperatura, ou você aumenta a pressão, ou você faz um pouco dos dois. O navio de LNG ele faz o que? Ele pega o LNG e ele diminui a temperatura. Ele pega o gás e deixa o gás a menos 161 graus Celsius. Isso. Então aí ele se torna um líquido. Então o LNG Carry, ele vem, traz esse LNG líquido, né, na forma líquida, e transfere para os nossos tanques. Os nossos tanques, eles mandam para uma planta de regasificação, que são trocadores de calor. Então esse LNG líquido vai sair do tanque, vai trocar calor com os trocadores de calor que a gente tem na planta e vai ser mandado para uma termoelétrica. Esse combustível vai girar as turbinas da termoelétrica, né? Vai ser uma fonte de combustível para as turbinas da termoelétrica e vai gerar energia elétrica para projetos. Por exemplo, o projeto que eu trabalho gera energia elétrica, vai gerar, né? Porque ainda não está no comissionamento, que é entrada de operação de um navio. Não está 100% operacional, ainda está numa fase de testes. Então, assim, manda para uma termoelétrica, que é a GNA1, aqui, gás natural a sul, e vai fornecer energia elétrica para o estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, eu acho, e Minas Gerais. Então, assim, são todos os projetos de FSRU, eles estão conectados a um projeto de termoelétrica. Uma pergunta que eu tive uma dúvida que eu tive durante essa discussão aqui é que eles são mantidos em compartimentos de até menos 160 graus, certo?
E se isso no navio, eles são mantidos no navio, certo? E se por um acaso aumentar a temperatura e o gás se expandir, aumentar a pressão do local onde eles são mantidos, existe essa possibilidade? O que Sim, deveria ser feito? sempre existe a possibilidade da temperatura, porque se você está falando de um tanque que tem gás, vai ter uma interface, que nem uma lata de Coca-Cola, né? Você tem a Coca-Cola líquida e tem o gás ali, né? Quando você Uhum. abre, às vezes aquilo ali é mais ou menos isso que pode acontecer com um tanque. Mas nós temos muitas formas de lidar, tanto com essa temperatura quanto a pressão, principalmente a pressão. O que a temperatura a gente faz? A gente tem, nós temos barreiras isolantes nos nossos tanques que realmente evitam que esse gás se aqueça. Mas por qualquer coisa ele se aqueça, ele vai começar a evaporar, né? E aí ele evaporando, ele aumenta a pressão nos tanques. Então, assim, o que a gente faz? Existe a interface, né? Gás e líquido dentro do tanque, porque a gente está mantendo uma substância que não é naturalmente líquida. Então, ela vai evaporar, vai ter a pressão de vapor dela lá ali dentro, batendo nos tanques, na parede dos tanques e tudo mais. A gente usa esse gás que está para alimentar nossos geradores como combustível. Então, toda essa energia elétrica que vocês estão vendo aqui, tudo que tenha relacionado à geração de energia no navio, de uma FSRU e uma LNG Carrier, eu também acredito, a gente não usa óleo diesel, a gente usa o gás do próprio tanque. Isso já é uma forma de controlar a pressão, tá? A gente já é uma forma de colocar a pressão. A gente pega a evaporação natural do gás natural liquefeito e usa como combustível no gerador. Isso é o suficiente? Claro que depende do projeto. No meu navio não é o suficiente. Esse gás natural que a gente está usando não é o suficiente para que a gente controle a pressão dele. Então a gente tem duas plantas de subcooler, que como se fosse uma planta de reliquefação. A gente pega ainda o LNG líquido, manda para esse subcooler, ele esfria mais ainda e manda de novo para o tanque. E aí, de uma forma geral, a gente consegue ir Controle. esfriando, controlando, porque o que acontece? A temperatura aumenta, o vapor aumenta. Então a gente Sim. geralmente controla a pressão, né? Uhum. Então a gente tem esse subcooler que chama planta de reliquefação, mas ela não é uma planta de reliquefação, porque ela não tira o vapor e transforma em líquido. Ela tira o próprio líquido, né? E esfria o líquido mais ainda para mandar um líquido mais frio para dentro do tanque e assim eu controlo a minha pressão porque eu tenho menos evaporação. Tirando isso, eu ainda tenho aqui nesse navio o final, assim, já nada tá dando certo, a pressão no tanque tá aumentando. A gente tem um Gas Combustion Unit, Gas Combustion Unit, que é o GCU, que o que é um equipamento que simplesmente quando você já não tem mais artifícios para lidar com a pressão no tanque, você manda o gás lá para queimar. Vai queimar, só queimar. Entendi. E Então você está aqui, queimando a carga. Só aí. É que você está perdendo é dinheiro, mas você vai perder dinheiro, claro. Mas garantir a você vai segurança do manter a navio. segurança do navio e tudo mais. Então, a carga que vocês transportam é o combustível que vocês usam para alimentar o navio. Nossa, Sim, mas isso não sempre, tá? Por não exemplo, sei. a gente também, os nossos geradores, ele operam tanto com gás natural quanto diesel. No momento que a gente está aqui atracado, a gente só está usando o gás natural. Mas existem momentos, por exemplo, navegando, eu já navegando a gente utilizava diesel. A gente usava o MGO, Maritime Diesel Oil, né? O MDO. Então, assim, é uma interface. O gerador trabalha tanto com um quanto com o outro. Entendi. Caraca. Nossa, complicado essa operação, mas é interessante porque são vários sistemas e você tem que compreender todos eles. Você sentiu uma dificuldade quando você operou nesse navio? Começou a operar nesse navio? Eu vim de um graneleiro. O graneleiro, assim, não subjulgando, tá? Eu adorei a experiência do graneleiro. Mas o graneleiro, um graneleiro de 26 anos, então era um navio antigo, um navio muito manual.
Mas o graneleiro, claro, tem um carregamento de imediato. É um navio, são os navios mais perigosos, que mais vão para o fundo, né? Que mais afundam são os graneleiros, por causa do carregamento e tudo mais. Tem várias explicações que eu também não tenho tanto conhecimento assim para passar para vocês sobre isso, mas é um dos que mais afunda, são os graneleiros. Mas o graneleiro ele tem uma operação mais simples do que um navio, uma FSRU. Eu senti realmente muita dificuldade quando comecei a trabalhar numa FSRU, porque era muita coisa que eu nunca tinha visto. Assim, é um navio complexo, é um navio que você precisa estudar o tempo todo para entender a operação dele de uma forma geral. E mesmo assim, você ainda não entende algumas coisas, porque aqui tem muitos sistemas ao mesmo tempo. Então, assim, é sempre estudando, é devagar e sempre. Eu imagino, né? Porque é uma operação bastante complexa. E Maria, para você começar a operar nesse navio, você teve que fazer um curso antes? Porque alguns navios exigem que o tripulante ou oficial tenha um curso para embarcar. Você teve que fazer algum curso antes específico? Não tive que fazer nenhum curso específico, a não ser o que o STCW preconiza, que é o curso de navio gazeiro avançado. Só esse mesmo. Que Entendi. não, sinceramente, não vai falar nada sobre a FSRU, não vai falar nada sobre as peculiaridades desse navio. É um curso super geral sobre navios gazeiros em geral do mundo. Então a gente tem LNG, a gente tem LPG, sabe? A gente tem, o que mais de navio gazeiro? Além de LPG e LNG, a gente tem aqueles... Ah, gente, esqueci. Tem mais tipos de navio Ou seja, gazeiro. são várias variações que precisariam de uma atenção especial no curso, mas só que o curso para navio gazeiro é de uma forma geral e que abrange todos esses tipos de Ele vai navios. falar das coisas básicas, por exemplo, como é que você Lerica faz um gás, é, segurança de navio gazeiro, mas assim, não vai falar especificamente no MyFSRU. Gente, se vocês querem mandar pergunta, acho que tem um ponto de interrogação, né, Tem na ponto de live. interrogação logo Vocês aqui. mandam pra lá, que aí eu respondo tudo que for possível. Aí ele perguntou aqui, o Dimão Oliveira, qual a sigla FSRU? FSRU quer dizer floating, que de flutuar, né? Storage, de armazenar. Floating storage, regasification, porque ela regasifica o LNG que está líquido. Unity, que é unidade. Unidade flutuante de regasificação de LNG. Perfeito. Maria, eu não sei se você viu, mas hoje eu vi uma postagem aqui no Instagram sobre diversas empresas multinacionais e que atuam bastante no mercado e que vão deixar de investir no combustível fóssil. Você acha que isso de alguma forma vai atrapalhar o mercado do gás e que é feito que você trabalha, opera? Não, porque o que eu vejo é que, na verdade, combustível fóssil, por mais que o gás natural seja, né, que ele vem dos poços, ele está sendo, tipo, o combustível do futuro para girar essa grande engrenagem de energia no mundo. Então, assim, navios estão vindo já de estaleiro aí, com o gerador, queimando gás natural liquefeito, queimando amônia. Então, assim, eu vejo. Vocês não têm noção de. Não querendo me gabar, mas quantas Uhum. empresas estrangeiras elas vêm no meu LinkedIn, elas mandam e-mail para me candidatar para vagas em LNG Carrier, porque eles querem profissionais com experiência e é um ramo super novo no mundo e as pessoas não têm experiência. Né? Não é que nem petroleiro, por exemplo. Petroleiro é super estabelecido. Você não vai pegar um brasileiro para trabalhar num navio lá fora, sendo que pô, a Croácia, a Ucrânia, a Rússia, a Filipinas está ali formando mão de obra adoidado. Então você não vai no LinkedIn de um brasileiro e oferecer uma vaga porque tem muita oferta de profissional com essa experiência no mundo. Mas a LNG não. Então a LNG não tem essa oferta. Então, assim, eu e os meus amigos que trabalham na LNG, não só eu, como todo mundo que está trabalhando aqui no Brasil em FSRU, é o tempo todo não, mas vamos dizer de 4 em 4 meses aparece uma agência inglesa. Você quer participar do nosso processo seletivo para a vaga de oficial de náutica num contrato internacional e tudo mais. Então, assim, eu vejo o mercado de gás crescendo enormemente nos próximos 50 anos, com certeza. Então tá bom. Gostei bastante de saber disso.
E tem umas perguntas aleatórias que eu não sei se você se importa de responder, que ainda tá no Olha, tempo. eu tenho acho que até são 8 horas, né? Isso, até 8 e Eu meia, tenho até né? as 9 horas. Eu tenho até, eu tô 8h30, 8h40 ainda consigo. Entendi. Se Então quem quiser mandar uma pergunta. vamos responder umas perguntas aqui que eu vi logo lá no começo. Qual conselho você daria para mulheres para ingressar na Marinha Mercante? Nossa, pergunta essa difícil. Gente, Você, ó, eu sou muito honesta. Existe preconceito contra a mulher? Existe. E não é um preconceito leve, é um preconceito forte. Existem empresas que não contratam mulher. E a bordo, vocês vão sentir também preconceitos dos próprios brasileiros, dos próprios colegas de que estudaram com vocês, sabe? Vão sentir preconceito deles. E vão sentir também muito preconceito dos estrangeiros. Então, talvez o que eu tenha mais sentido na minha carreira não seja o preconceito de ter sido azul, mas de ter sido mulher. Isso com certeza. Então, você tem assim, alguma experiência marcante em relação a eu isso? tenho Desculpa interromper. várias, eu tenho muitas, não são poucas. Isso não é uma coisa que não seja comum. É uma coisa muito comum, entendeu? Você ser questionado a sua capacidade, você não ser, por exemplo, é, você querer aprender e você ser bloqueada pelo seu superior porque você é mulher. E isso não é só uma questão minha. Muitas colegas minhas já passaram por isso. De eu querer, eu quero ir para o Convés aprender, porque a gente está numa fase em que eu posso ir para o Convés, ficar mais horas no Convés aprendendo. E, não vou te mandar porque tu é mulher. Tu não vai aguentar trabalho no Convés. Então, assim, eles bloqueiam mesmo você, tipo, bloqueiam sua aprendizagem, simplesmente porque eles acreditam que você é mulher, você não é capaz, você não tem força para isso, você não tem capacidade, inteligência para isso. As pilotas sofrem preconceito, as maquinistas, assim, no nível muito maior. Tem empresa que ainda contrata pilota para trabalhar, mas não contrata de jeito nenhum mulher para trabalhar na máquina. Então, assim, um conselho, você vai ser muito paciente, uma pessoa muito paciente, ou você vai ser uma pessoa que dá muito seu recado, que eu sou a segunda pessoa. Quando tem essa questão de preconceito, eu só dou meu recado logo, entendeu? Tipo, eu logo Entendi. delimito espaço e falo que eu vim, quero aprender, reclamo com quem tiver que reclamar, com o superior, com todo mundo. E assim, você vai ser punida por isso. Você vai. Mulheres sendo demitidas por causa disso, entendeu? Assédio moral, assédio sexual, isso tudo acontece. Não vou falar, não vou mentir, porque eu sou muito honesta. A realidade que a gente. É todo mundo? Claro que não. É a maioria? Pelo menos comigo não é a maioria. Mas sempre tem. Sempre tem alguém para assediar você moralmente ou assediar você sexualmente. Você vai Infelizmente, lidar com. Infelizmente, essa é a realidade. Aí a gente conhece mulheres que são demitidas, mulheres que são perseguidas, mulheres que são, tipo assim, isoladas, entendeu? Também não vai fazer o que eu quero, então tudo bem. Então, assim, é desafio para a gente mudar uma cultura de machismo que está enraizada na sociedade de uma forma geral, para a gente mudar uma cultura de sexualização da mulher, que também é enraizada, que a mulher ela é um objeto para satisfazer o homem, e a gente vê isso muito a bordo, tá? O superior, ele te olhando como uma coisa para divertir ele. Vamos na piscina, por favor, coloque um biquíni. Eu escuto isso, minhas amigas escutam isso no ambiente profissional. Não chamar você pelo nome, chamar você de princesa, de minha linda, de. O que mais? Sexy. Não, a pessoa esquece teu nome, não te chama mais de Maria, te chama de sexy. Sexy, vem aqui. Isso tudo vocês vão passar. Ou não, se vocês derem muita sorte, mas, sinceramente, falando honestamente, eu não quero colocar medo em ninguém, porque eu continuo gostando do que eu trabalho, eu continuo amando o meu trabalho, eu continuo fazendo o meu trabalho, assim como muitas amigas minhas continuam fazendo o trabalho, continuam amando o que faz, mesmo com esses problemas que a gente tem. E a gente tem.
uma quebra total do profissionalismo e do ambiente de trabalho, né? Porque, querendo ou não, vocês estão ali trabalhando, deveriam se respeitar e se dirigir de forma respeitosa um ao outro, né? Maria, Aí tem as questões culturais, entendeu? é, Aí imagino. tem gente que, porque no meu país você chamar uma mulher de princesa, faça isso pra mim, é um elogio. Cara, eu acho esquisito. Pra mim isso é machismo em qualquer país, só que não é reconhecido como machismo. Porque assim, princesa pra mim é uma pessoa que é meu amigo de muita longa data, meu namorado, meu pai, entendeu? Uma pessoa que eu tenho intimidade. No ambiente profissional, a mulher o que ela quer é ser respeitada como profissional. Ela não quer que você dê apelidos para ela. Ela tem um nome e o nome está na lista de tripulantes, você pode ir lá, entendeu? Ela não quer que você toque nela sem a permissão, tá? Claro que você pode tocar no ombro, não tem problema. Mas, tipo assim, tem gente que, por exemplo, aconteceu comigo de tocar na minha cintura, cara. No ambiente profissional, sabe? Se você se coloca no lugar da mulher, você vê que tá invadindo o espaço dela, sabe? Ninguém fica confortável com alguém se tocando a sua cintura, sabe? Então, assim, eu acho que nenhum homem ia gostar de ter o chefe chamando ele de docinho, meu príncipe, venha cá. Se os homens começarem a se colocar no lugar das mulheres na mesma situação, eles começam a entender o que que é o machismo, entendeu? Não é, e o machismo é justamente essas pequenas coisas que fazem você não ser tratada como uma profissional, sabe? Fazem você não ser tratada como um profissional. Fazem como você. Muitas vezes você se sente um enfeite, um prêmio a ser conquistado pelos homens, sabe? E é chato e acontece. E eu acho que, assim, não querendo falar por você, mas é uma questão também de desvalorização, né? Eu me sentiria no seu lugar desvalorizado, porque, obviamente, você fez tanta capacitação assim como eles, mas aí fez de uma forma diferente. Mas, enfim, Maria, obrigado por ter falado isso. Muita gente gostou e muita gente se identificou, mas vamos mudar aqui para outra pergunta. Tudo bem? Sim, tudo bem. Uma pergunta que fizeram é se tem internet a bordo. Se você Tem, puder tem, explicar. tem. A Olha, a Maria maior, atualmente está transmitindo pelo navio. sim, a internet, a FSRU, ela tá sempre atracada, né? Então ela tem internet, tanto a minha pessoal pega, quanto a internet Wi-Fi do navio. A maioria dos navios hoje tem internet. Algumas empresas, tipo assim, eu não sei se isso é mais praticável. Não tinha internet quando você ia para operar no offshore. Mas assim, a maioria tem sim. O que eu vi é que offshore tinha mais acesso à internet, é porque a maioria das unidades de offshore, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ficam ali na Baía de Guanabara. E na Baía de Guanabara, o acesso à internet, pelo menos pelo celular, é bem alto, né? Mas, enfim. Outra questão foi sobre o navio. Cadê? O seu navio se movimenta muito no porto? Não, a gente fica atracado na mesma posição, no mesmo terminal. A gente não se movimenta no porto. Tem um terminal que foi construído justamente para conectar com os nossos manifolds e mandar, através de linhas e redes, esse gás natural, né? Já gasificado para a termoelétrica. Então a gente não se movimenta aqui dentro. Uma pergunta aqui, pessoal. Esse gás que é enviado, ele já está na forma de gás, ele não está na forma de Já. LNG, né? Ah, sim. Porque quando ele passa ele sai do nosso tanque, ele vai para a planta de regasificação e aí ele já vai gás. Ele já sai Porque daqui gás. se fosse o gás liquefeito, esses manifolds, eles teriam que ter alguma coisa de refrigeramento ali para manter a temperatura, né? Mas Mas não é o caso. não é o caso. Ele já sai daqui na forma gasosa. Ele sai de menos 161 que está dentro do nosso tanque para 30 graus. Meu Então, Deus. assim, essa é É, a mágica que acontece. Preisler Márcio perguntou: Boa noite. Na operação de LNG, qual o equipamento, planta mais utilizado e mais sensível durante a operação? Qual equipamento? Mais utilizado e mais sensível para a operação. Nossa, gente, é porque olha, a gente tem compressor, a gente tem bomba, a gente tem trocadores de calor. Olha,
Basicamente, a gente usa isso: bombas, compressores, trocadores de calor e sensível. Não tem um assim que a gente fala assim, "Ipa, tem que ter cuidado se não quebra." Não, eles são todos muito bem preparados para operação, né? Entendi. Que a gente vai fazer. Heloísa César perguntou: a mulher ganha menos estando no mesmo cargo que o homem? Não, não. Aqui a gente tem. Eu nunca vi uma mulher ganhando menos, assim, se eu comparar meu salário com os oficiais filipinos, oficiais homens brasileiros, é o mesmo salário. Até porque é estabelecido, né? Não é algo que, por exemplo, na indústria musical, não tem uma regra dizendo a mulher tem que ganhar tanto e o homem tem que ganhar tanto. É o oficial de náutica ganha, etc, Tanto. etc, certo? Isso. Entendi. É, Qual conselho você daria para quem terminou o ensino médio e deseja seguir o ramo da marinha mercante embarcada? Gente, conselho que eu daria, se a pessoa tem certeza que quer seguir essa profissão, tipo assim, ela tem identificação, e estudar bastante, né? Se dedicar ao máximo nos estudos. E claro, tem que ter uma ideia de identificação, né? Porque a gente só vai ter certeza se a gente vai gostar mesmo ou não quando a gente estiver vivendo essa rotina, né? Mas assim, quem acabou o ensino médio gosta da ideia de ficar embarcado, gosta da ideia de desapegar das datas comemorativas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem apego nenhuma data comemorativa. Eu realmente não fico triste se eu estou no Natal, eu estou embarcada. Porque para mim o que vale muito mais do que datas é quando eu estou em casa, fazer aquele momento com a minha família ser o melhor possível. Eu Entendeu? também. Então, assim, meu aniversário, aniversário da minha mãe, aniversário da minha irmã, do meu pai, isso pra mim, eu não tenho apego. Natal, Ano Novo. O que eu gosto realmente é que o momento com eles, indiferente das datas, seja o melhor possível. Então, é isso. Outra coisa, tipo assim, a rotina de trabalho é pesada, 10 horas por dia no mínimo. Tirando os domingos, os sábados, algumas empresas são um pouco mais flexíveis. Então, assim, é uma rotina de trabalho que, com os anos, ela vai também se tornar um desafio para você, sabe? Então, assim, é muita coisa. Mas se acabou de sair do ensino médio, gosta da ideia de trabalhar embarcado, quer estudar para passar? Então, seja muito bem-vindo. Maria, você disse logo no começo que você sempre soube que queria trabalhar embarcada no ambiente marítimo. Da onde veio essa paixão? Sem explicação. Sem explicação, isso vem comigo desde os meus 15 anos. Quem acredita em vidas passadas deve ser daí, entendeu? Quem não acredita aí, desculpe. Mas assim, a vontade de trabalhar no mar vem desde os 15 anos. Então, eu não tenho nenhum marítimo na minha família. Eu sou a primeira marítima da minha família. Então, realmente, eu não tive nenhum referencial, uma mãe, um pai que trabalhasse embarcado para me estimular esse amor. Não, nasceu comigo. Entendi. Mesma coisa comigo. Eu não tenho nenhum parente embarcado, nenhum marítimo, mas eu sempre gostei da ideia de estar perto do mar e do ambiente marítimo. E quando eu conheci Efon, foi aí que eu me apaixonei e tenho certeza do que gosto de fazer, né? Não comecei ainda, mas espero gostar e me identificar bastante. Mas Eu já tinha essa certeza na escola também, que eu ia gostar. E acabei confirmando, né? entendi. Maria, o Gui Marinho perguntou: teve dificuldades para conseguir primeiro embarque pós-praticagem? E como Sim, lidar com isso? sim, como eu falei para vocês, eu me formei em outubro de 2016. A Lava Jato começou em março de 2015. Então eu peguei um mercado terra arrasada completamente. Não existia vaga para oficial, não existia vaga de emprego. O que existia era demissão, 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 demissão. E eu estava concorrendo com gente com muita mais experiência do que eu, porque eu tinha acabado de acabar minha praticagem. Eu estava concorrendo com gente que estava sendo demitida daqui e entrando ali que tinha vaga. Então, assim, eu passei de outubro de 2016 até setembro de 2017 desempregada. Nesse período, né, que foram praticamente 11 meses por aí, né? Foi um pouquinho, se a data dá 10 meses e 26 dias, uma coisa assim. Eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer, certeza absoluta, não tinha dúvida.
Então, eu saí de Belém, fui para o Rio de Janeiro. Meus pais me ajudaram. Eu não fui com o dinheiro que eu tinha guardado. Isso foi um erro. Eu deveria ter guardado dinheiro durante a praticagem. Era pouco, mas eu deveria ter guardado. Se não fossem meus pais, talvez eu não estivesse aqui contando essa história para vocês. Sou muito grata à minha mãe e meu pai por isso. Fui para o Rio de Janeiro, fui fazer curso. Eu ia, tipo assim, onde tinha marítimo, eu estava lá. Então, assim, fui fazendo contato, ligando para a empresa, ligava para a empresa a cada 15 dias. Eventos de marinha mercante, como o Marintec, que é um evento grande que tem no Rio de Janeiro. Eu estava lá, eu fui conhecendo pessoas, mas a minha primeira vaga de emprego, que foi no Graneleiro, veio de insistência mesmo ligando. Eu ligava a cada 15 dias para a empresa e liguei a primeira vez em março de 2016, de 2017. A vaga foi surgir em setembro de 2017. Então, Foi na assim, força. foi na força de vontade, foi na insistência. Você vai nesse processo perdendo um pouco da vergonha, porque eu tinha muita vergonha de falar com uma recrutadora. Meu Deus do céu, o que ela vai querer falar comigo? Mas no final das contas, você vai vendo que às vezes você ligar para uma recrutadora, você facilita o trabalho dela, entendeu? Se você ainda for um candidato certo na hora certa, e aí ligando, eles vão te conhecendo, eles vão tendo um coleguismo contigo, porque afinal de contas nós somos humanos, né? Somos humanos. Então, assim, as pessoas vão reconhecendo a sua voz, vão vendo que você está interessado. Quando aparece uma vaga, é difícil. Uma recrutadora de agência, gente, tipo a SMV Chips, é difícil ela lembrar de você. Porque na minha época, acho que deveriam ligar umas 60 pessoas por dia para lá. E eu dava sorte, às vezes me atendia, às vezes não. Mas é por isso que você que tem que procurar. É você que tem que ter essa iniciativa. Porque eles lá, eles são muito sobrecarregados. Além do processo de recrutamento e seleção, eles têm outros trabalhos paralelos para fazer. Então, assim, foi difícil? Foi. Mas a questão toda foi que eu não desisti em nenhum momento. Eu fiz todos os cursos que eu precisava, claro. Eu volto a falar com a ajuda financeira dos meus pais. Fiquei no Rio, fiquei batendo de porta em porta, fiquei ligando e deu certo. Uma hora deu certo. Ou seja, não ficou parada, foi Não. atrás. Exatamente. Tenho colegas meus que são de Belém e uns exemplos assim, eu tenho até que tem mais até poder aquisitivo, mas escolheu ficar em Belém e até agora ele não conseguiu embarcar. Tenho colegas que também, infelizmente, não tinham como ir para o Rio de Janeiro e não conseguiram até hoje começar a carreira, mudaram de carreira, voltaram para a carreira anterior. Mas da minha época, assim, da minha geração, todo mundo que foi pro Rio e ficou lá insistindo, conseguiu em algum momento. Claro que teve gente que foi muito rápido, teve gente que foi um meio termo, e teve gente que demorou muito mais. Tipo, eu conheço gente que ficou no Rio 3 anos, mas hoje conseguiu. Mas também tinha outros problemas. Às vezes a pessoa demora porque não tem o inglês, porque não tem o certificado. Então, assim, se você tiver um inglês bom, todos os certificados e muita força de vontade, essa matemática, você tem muitas chances de dar certo. Isso que eu queria perguntar, Maria. Qual você acha que é um diferencial em relação às outras pessoas que estão na Marinha Mercante e também estão procurando por emprego? Você poderia dizer que é um Olha, diferencial na pessoa? oficial, claro, o inglês. Por mais que muitos oficiais falem inglês, né? Você ter todos os certificados possíveis e imagináveis. Eu já fiz algumas lives com gente que consegue emprego e sempre eu perdi vaga de emprego. A minha estadia em inglês no Rio poderia ter durado 3 meses, mas eu não tinha um certificado. Eu resolvi não fazer aquele curso para economizar. E acabou que quando apareceu a vaga, eles queriam aquele curso que era o curso de o SER, que é de resgate rápido, né? Embarcação de resgate rápido. Então, assim, fazer todos os cursos. Hoje, o que eu vejo hoje muito, os meus amigos conseguindo emprego. Mesmo aqueles da época que se formaram comigo, ali em 2015, 2016. CBCO em plataforma. Então, assim, hoje, se eu fosse um recém-formado, eu faria o curso de BCO Que curso e é ia, esse? Ballast Control Operator. É o controlador de lastro. Ele vai para a plataforma para controlar em lastro. Eu vejo, por exemplo, as empresas de offshore contratando seus praticantes. Então, assim, claro, muito vai da onde você tá, né? Onde é que você tá e o momento que você tá. Se você for para cabotagem petroleiro, eles sempre querem experiência,
sempre quero experiência. Mas a praticagem petroleiro é uma porta aberta para você ser BCO em plataforma. Mas aí você precisa do curso de BCO. As empresas de offshore, eu vejo elas contratando seus praticantes. Então, cursos de DP, né? Eu acho que primeiro você vai ver onde você vai ser colocado. Ah, Você vou tem para que ter um foco offshore? inicial, né? Por exemplo, vou praticar no offshore? Então, vai lá, começa a fazer o curso de DP e tudo mais. Vou praticar em navio petroleiro? Será que eu tenho chance de ser contratado? Não tenho. Então, vou fazer o curso de BCO, né? Porque, assim, esmagadoramente, meus amigos estão conseguindo emprego lá. Aí só precisa ter o curso de BCO e eles não estão pedindo experiência como oficial, que começou, né? E isso tem atrapalhou muita gente conseguir o primeiro emprego, que as empresas começaram a exigir que tenha experiência como oficial. Então ficou uma coisa muito difícil e que eu não concordo em nenhum grau com isso. Mas eu não sou armadora, eu sou uma simples oficial de náutica. Então, os diferenciais é você entender o mercado que você está inserido, entendeu? Você tem uma estratégia, monte uma estratégia. O que eu quero? Todo mundo quer ser contratado, todo mundo quer começar a ganhar o seu salário, começar a sua vida, ter a sua independência financeira. Então, qual é o mercado que eu estou inserido dentro deste grande mercado, né? Este grande mercado que é o mercado da marinha mercante offshore. E aí começa a fazer curso, fazer contato, LinkedIn, postagem no LinkedIn, sabe? Começa a engajar as pessoas, fazer conexões, networking é muito bom também, networking. É isso, você vai pegando a manha quando você está embarcado, como é que o mercado vai funcionar. Você tem que prestar bastante atenção no que está acontecendo. Por exemplo, Tem que estar LinkedIn. atualizado. O LinkedIn ele mostra onde é que o mercado está contratando. As vagas, se você for entrar no LinkedIn, BCO, 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 BCO. Precisa de BCO, 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 BCO. Então, assim, se eu quero ser contratado, por que não, né? Ter essa chance de ser BCO. O LinkedIn ele já mostra o que o mercado está precisando. Entendi. O João Vitor Pano perguntou: como um profissional de cabotagem pode estar sempre atualizado com o mercado? Existem cursos ou alguma pós que você recomenda? Um profissional de cabotagem, Isso. olha, gente, vou falar pela minha experiência, assim. Hoje, qual curso que eu adoraria fazer que me faz muita falta? Engenharia de segurança do trabalho. Porque o oficial Hum, de náutica, ele é o cara responsável pela segurança do navio. Então, às vezes, vem demandas para mim, por exemplo, um exemplo muito, muito prático. Cuidar do cinto de segurança, né? De trabalho em altura. Isso tem milhões de regras no Brasil sobre isso. E foi uma coisa que eu tive que estudar muito. O curso de NR35 é legal, mas ele não vai te dizer tudo. Então, assim, um oficial de náutica, um curso de engenharia de segurança do trabalho, para ele estar antenado no mercado, gente, o LinkedIn eu acho maravilhoso para ficar antenado no mercado. Sabe? O que o mercado quer, onde é que está contratando. Se você quer sair da cabotagem e ir para outras experiências, o LinkedIn mostra ali, porque quando um recrutador posta uma vaga, ele já posta todos os pré-requisitos, todos os cursos que você precisa. Aí você começa a planejar, eu quero sair daqui da cabotagem para ir para o offshore. Quais são os cursos que eu preciso? Eu acho o LinkedIn maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. uma pessoa, até engatando aqui com o que você acabou de dizer, perguntar aqui qual é a sua função no seu quarto de serviço? No meu quarto de serviço no LNG, aí vamos lá, Isso. depende se o navio está atracado, fundeado ou navegando, né? Navio navegando, aí eu vou monitorar os equipamentos de navegação, a carta eletrônica, o radar. E a navegação, eu vou monitorar a navegação e os equipamentos vão me auxiliar a isso, né? Então, assim, eu vou ver se tem um barco de pesca para eu desviar, vou ver se vem um outro navio no mesmo rumo que o meu. Então, assim, navegando, esse é o procedimento. Posso fazer a correção da giro também, observar um astro, saber minha posição, mas com o advento do GPS, isso já não é tão muito, muito feito, né? Muito utilizado. Então, assim, navegando é isso, monitorar a navegação. Quando o navio está fundeado, também a gente vai monitorar, ver se
as condições de tempo, né? Ver se o navio não vai agarrar e não vai se arrastar para perto da gente, é monitoramento. Quando o navio está atracado, aí a gente sai do passadiço, que é onde ficam os oficiais de náutica navegando afundeado, e vai para o centro de controle de carga, que é onde a gente tem todo o console lá, que a gente consegue ver o que está acontecendo, né? Então, assim, hoje, com o meu navio em comissionamento, eu monitoro a pressão do tanque, as condições climáticas, a tensão a gente chama de mooring lines nos cabos de amarração, né? Porque aqui eles têm um indicador de tensão, quanta tensão eles suportam, quanta tensão nos cabos. O que mais que eu monitoro? Monitoro clima, pressão. Eu faço a comunicação, né? Nós somos o centro da comunicação do navio, então o marinheiro precisa falar alguma coisa que está acontecendo no convés. Ele fala comigo, aí se o boson, que é o contramestre, precisa ligar o guindaste, ele pergunta para mim se ele pode, para saber se tem gerador na barra com energia suficiente. Então, comunicação, tempo, pressão no tanque e tensão nas cabos de amarração, né? Isso no meu serviço de quarto, né, que foi a pergunta. Em operação, aí eu dou assistência para o imediato e geralmente a gente é controlador de lastro. O oficial de náutica também é um controlador de lastro dentro dos navios. Se você for trabalhar no petroleiro, você vai ser responsável pelo lastro durante a operação. Se você for trabalhar no gazeiro, você é responsável pelo lastro. Se você for trabalhar numa plataforma, você é responsável pelo lastro. E, Maria, quantos oficiais dividem o quarto de serviço com você? Só eu. É um oficial. Um oficial sim. só. Um oficial de serviço. Aí, navegando, a gente tem um marinheiro. Aí, também atracado, a gente tem um marinheiro, mas ele fica no convés. E no centro de controle de carga, a gente fica sozinho. Quem tira serviço em navio de LNG, né? A FSRU, a gente tem 3 pilotos. 2 segundos oficiais de náutica e um primeiro. Então, o imediato não tira serviço. A gente tem 2 imediatos. Um da carga e outro do convés. E um comandante. E já nos navios que navegam, são 2 pilotos, um segundo, um primeiro e o imediato tira serviço. Geralmente é assim que funciona. Sim, entendi. Uma última pergunta aqui. Última pergunta não. Uma pergunta que mandaram aqui. Deixa eu ver. Se você já teve problemas com segurança, com acidente. É porque realmente é um navio gazeiro. Dizem que navio gazeiro é um dos mais perigosos. É uma bomba atômica! Gazeiro e químico são dos mais perigosos. Se você já teve Gente, alguma experiência de falta de navio gazeiro é muito seguro. Aqui os sistemas são totalmente redundantes, sabe? Já, claro, ocorreram acidentes, mas foi falha humana. Não foi por ser um navio gazeiro. Não foi nesse navio que eu trabalho, foi em outro que eu trabalhei. Mas também não foi nada extremamente assim, meu Deus do céu, quase que a gente morre, não. Foi muito distante disso, com o vazamento, porque houve um aumento de pressão dentro do tanque e aí não foi controlado, então a gente tem as ventilações, né? Todo tanque tem a sua chaminézinha, falando assim, civil, mas a gente chama de ventilação, né? Mastro de ventilação. Então, assim, se houver uma sobrepressão nos tanques, a válvula de segurança, a gente tem 2 válvulas de segurança, elas vão abrir numa determinada pressão setada lá, configurada, vão abrir e vão mandar para chaminézinha lá, para o mastro de ventilação, e vai sair para o convés, entendeu? Então, Entendi. assim, isso que vai acontecer. Mas coisas assim, acidente em navio gazeiro, que eu posso falar, gente, dessa vez escapei por pouco. Não, nunca passei por isso. Uma coisa que é comum que vai acontecer com vocês é princípio de incêndio a bordo. Isso todo oficial tem na sua história. Então, assim, isso acontece em todo tipo de navio. Em quase todos os navios que eu trabalhei, teve o princípio de incêndio. Então, assim, isso é bem comum, tá, gente? Não é tão difícil, não, de acontecer. Quando eu trabalhei no offshore, teve. Quando eu trabalhei no graneleiro, teve. Trabalhei nos gazeiros também, teve. Mas é princípio. Não é aquela coisa que vai pegar Nada fogo, absurdo, né? Não, uma coisa que com extintor já... É claro que não é para acontecer, mas é uma coisa que acontece.
Não é algo absurdo, mas que geralmente acontece. Maria, uma pergunta pessoal. Você é segundo oficial de náutica, certo? Sim. Você pretende se desenvolver até chegar capitão de longo curso? Ou... Sim, sim, com certeza. Um dos meus grandes sonhos é fazer o longo curso, né? Esse é um dos grandes sonhos da minha carreira. Eu realmente quero e faço questão que isso aconteça. Eu venho me preparando, né? Já que as oportunidades do LNG são tão grandes lá fora, eu venho me preparando para, quem sabe no futuro, ir para essa parte que é a parte que eu mais tenho curiosidade hoje em dia de atuar, que é no longo curso, realmente. E você pretende abandonar a carreira em uma certa idade? Ou você quer ir até os fins dos seus dias? Olha, eu realmente não tenho vontade de trabalhar em terra. Já me foi oferecido para trabalhar como professora de instrutora de inglês no Ciaba 2 vezes. Eu não aceitei porque eu tenho muita coisa para aprender dentro de navio e navio você aprende uma coisa toda nova todo dia que não está escrita nos livros, entendeu? Então isso para mim faz muita diferença. Coisas que eu aprendo aqui que eu nunca aprenderia se eu estivesse numa sala de aula lendo o livro. Não, claro, eu não desmereço os livros, são super importantes. Mas eu sempre falo, o conhecimento ele é 50% teoria, 50% prática. Se você for muito teórico, você vai acabar falando de coisas que não se aplicam na realidade. E se você for muito prático, você é muito raso. Você não consegue aprofundar e não consegue entender aquilo com profundidade. Então você precisa ter um equilíbrio entre a teoria e a prática, para ter um conhecimento muito bem estabelecido. Então, assim, então por isso que para mim é muito difícil eu me imaginar fora de um navio, porque aí eu vou perder a parte prática, entendeu? Eu vou perder a prática. E a prática, ela me dá coisas que eu não encontro na teoria, por mais que eu também goste muito de estudar a teoria. Então, assim, eu nunca fiz nenhum planejamento de parar de embarcar. Nunca fiz. Se acontecer, é porque eu mudei de ideia, mas nunca vim pra cá falando assim, não, vou embarcar 5 anos, fazer um pé de meia e ir embora. Isso nunca foi meu pensamento. Nunca. Maria, eu não sei se essa Carlota Maria Sarta é sua mãe, É minha mas mãe. dá um salve aí pra ela, que eu achei ela bem fofa. Ainda bem que eu não soube sobre o princípio de incêndio. Eu achei muito fofo da parte dela. É, Beijo, mãe. Te amo. Maria, a gente está chegando aqui na etapa final da live e eu queria dar um salve para a turma 19 e eu queria que você desse uma dica para a gente, que nós somos a turma do terceiro ano atualmente, sobre uma forma que a gente pode se preparar melhor para estar no mercado de trabalho e também para Gente, praticagem. estudem. Só, é simples, estudem. Estudem, não dependem do professor, não culpem o sistema. Eu fiz muito isso errado. Culpei muito o sistema pela minha própria falta de interesse. Ah, porque o professor não é bom, porque a apostila não é boa, porque. O que mais? Ah, sabe, sempre a culpa estava externa a mim. Nunca estava no fato de que eu não estava fazendo nem 50%. Depois que eu vim para trabalhar, eu vi o quanto eu estava errada, sabe? Quanto eu estava errada. Então, assim, estudar, se aprofundar. A gente faz parte de uma geração muito privilegiada, que você procurar na internet, você encontra, sabe, materiais ótimos sobre diversos assuntos relacionados à navegação, à nossa oficial, à navegação, à GMDSS, operação de navio. Gente, é tanta coisa que tem, sabe? Uma coisa que eu acho legal também para os oficiais de náutica, eu faria um curso de engenharia de segurança do trabalho, ou faria um curso de técnico só para ter informação, porque vocês vão precisar disso a bordo, sabe? Ou tentaria estudar sobre isso para saber as normas, NBR, NR35. Isso é muito importante. Outra coisa, por exemplo, no tipo de navio que eu trabalho, o imediato é responsável por compressor, bomba, coisas que a gente é muito maquinista. E quem é BCO também tem essa função de cuidar de bomba, compressor. Então, assim, isso também é um diferencial enorme para o oficial de náutica. Ele tem uma pegada de máquinas, entendeu? Tem um site que eu vou colocar aqui, que eu comprei o curso, e ele é super didático, porque ele é só animação. Eu comprei o ilimitado e eu estou estudando bombas centrífugas. E é Esse é o maravilhoso, site? Savre. Você pode colocar no YouTube.
Eu comprei do site, o ilimitado, era 9 euros. Depois eu fui. Só que no site não tinha legenda escrita, era em inglês só falado. E como é um assunto assim, bomba centrífuga não é uma coisa que eu super domino. Então, assim, a legenda escrita em inglês me ajuda bastante. Então, no YouTube, eles também vendem e tem a legenda. Então, assim, no YouTube é um pouco mais caro, 39, 40 euros. Mas, gente, é um curso que ele te mostra lá a bomba centrífuga em 3D, uma animação. É aquela coisa da didática, entendeu? É super fácil de entender. Super fácil Entendi. de entender. Então, assim, isso é muito diferencial também para o oficial de náutica, porque até nos petroleiros, eu não tenho experiência em petroleiro, mas eu sei que tem uma interface ali com bomba, bomba de carga, casa de bombas, sabe? E o oficial de náutica, cada vez mais, ele precisa de muitos conhecimentos que vem da máquina, sabe? Então, assim, segurança logo de cara, assim, estudar o máximo que vocês puderem. Tem muito material legal na internet, sabe? Aprofundar o conhecimento, porque vocês vão pegar gente ruim a bordo, gente que vai humilhar vocês só pelo fato de vocês não terem experiência, e eles não querem saber que vocês não têm experiência. Eles vão pegar vocês e colocar no mesmo nível deles e vão tentar acabar com o emocional de vocês. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com quase todos os oficiais que trabalham. Com brasileiro, com estrangeiro, infelizmente tem muita gente ruim trabalhando. E com todos os setores do mundo tem gente ruim, tá? Então, assim, se vocês querem evitar isso, estudem, sejam extremamente competentes tecnicamente. Um oficial de náutica, todas as matérias, navegação, inglês, que mais? Estabilidade, segurança no TTM. trabalho, carregamento. E segurança no trabalho, o que mais? Essa que eu falei, assim, vai num site desse, o Savre, eu não sei se é Savre, se é Savre, eu não sei falar direito, gente. Mas, assim, compra um curso desse de bomba centrífuga, eles têm de compressor, eles têm de trocador de calor. Vai entender como é que funciona, porque vocês vão, com certeza, precisar em algum momento, tá? Em algum momento. Se vocês forem para offshore, não vão precisar. Se vocês quiserem esperar a praticagem para começar a tomar essas decisões, ok. Mas a partir do momento, se você for para um navio petroleiro ou gazeiro, poxa, isso ia ajudar demais. Ajudar Já é um demais. passo, né? Entender das legislações aqui, ó. Tem meu amigo Renan Margalho, que é professor de Direito Marítimo do CIABA. Entender de legislação, Marpol, SOLAS, STCW. O capítulo 3 do SOLAS, que é o capítulo do piloto, que é a segurança e salvatagem do navio. Lê o capítulo 3 do SOLAS. Para o piloto, o capítulo 3 é a Bíblia. Lá tem tudo que ele precisa saber sobre boia, colete salva-vida, roupa de imersão, o que mais, gente? Bote de resgate, baleeira, tudo que ele tá lá. O LSA Code, que é o Life and Safety Appliances, né? O código de segurança e salvatagem, da IMO. Também excelente para ler. Depois vai ler Norman 1, Norman 2, 3, 4. Tem milhões de coisas lá que a gente precisa saber. NBR, para segurança no trabalho. Então, assim, se vocês conseguirem estudar isso antes de entrar na Ou seja, praticagem, vocês já são um oficial, assim, já que aquela coisa assim, já é meu quase Deus, formado. já, gente. Porque tudo isso vocês. Acho que o Raia não. Eu pensei que você ia esquecer da legislação, não. Solas, capítulo 3, é a Bíblia do piloto, LSA, Marpol também é muito importante, o SMCP. E é isso. Norman, por favor, leiam a Norman. Você entende muito de como a Marinha Mercante no Brasil funciona lendo a Norman, entendeu? A Norman 4, principalmente, se você for trabalhar em navio estrangeiro. Então, assim, o FFC Code, verdade, também, porque o piloto também é firefight, né? Que também cuida do combate a incêndio. E navio brasileiro, porque navio estrangeiro não cuida. Quem cuida é o segundo oficial, então eu fiquei bem desatualizada do firefight. Mas esse FFC Code é o do combate a incêndio. E o capítulo 2/2 do SOLAS, que também vai falar de estruturas, equipamentos de combate a incêndio dentro de navios de carga ou passageiros. Então, assim, é isso. Isso é muito importante. Então, assim, Maria, obrigado por tudo. Eu acho que é isso. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, se tiverem Eu, mais perguntas, até se umas tiver, 20, 40 eu consigo ficar aqui. se tiverem mais perguntas, uma pessoa perguntou lá em cima. Aqui, cadê?
Você tem vontade de adquirir experiências em todos os tipos de embarcações, navios? Sim, com certeza. Mas eu já coloquei no meu, fiz o cálculo, não tem vida suficiente para É o que isso. eu imaginei. Acha que Gente, isso vai de encontro a construir uma carreira numa empresa, crescimento? é aquela coisa, você tem que entender quem você é e o que que faz o seu coração vibrar, entendeu? Tem gente, tava conversando com o Eric Saylor aí, meu grande amigo, tava conversando com ele essa semana. Você pode escolher saber tudo de nada ou nada de tudo, entendeu? Ou você sabe tudo de apenas um tipo de navio, ou você sabe nada de vários tipos de navios. Então, assim, eu sou muito mais a segunda opção, entendeu? Eu sou muito mais a pessoa que quer Quer conhecer saber de tudo, tudo? quer saber nada de tudo. Nada Tudo, de tudo. entendi. É, entendeu? Mas, assim, por outro lado, é muito importante que você, em algum lugar, em algum momento, você fique um pouco mais. Tipo assim, ou no início da sua carreira, ou, por exemplo, eu que tô meio que no início, um pouquinho mais, né, avante. Porque eu mudei muito de. Eu fui do offshore, aí fui pro graneleiro, aí fui pro gazeiro, aí depois vim para outro gazeiro. Isso num espaço muito curto de tempo. Então foram demandas muito diferentes. E eu acho que a minha base, ela ficou comprometida. Então, assim, às vezes eu tenho que voltar muito, estudar uma coisa que eu já deveria saber. Então, assim, é muito importante que vocês construam essa base na escola e na praticagem. Eu não tive essa oportunidade. Eu não tive muitas orientações, eu fui descobrindo as coisas meio sozinha. Então, assim, mas também é importante vocês passarem um período maior, por exemplo, eu tô um período maior na FSRU, por quê? Porque eu estou construindo uma base muito forte para depois começar, sabe Deus, né? Que Deus que sabe os planos, a mudar. Então, assim, é importante você passar um período maior. Mas tem gente, por exemplo, que eu conheço, que trabalha a vida inteira na mesma empresa, que é especialista em um tipo de navio, um tipo de embarcação offshore, e que adora aquilo. Tem gente que eu conheço que trabalhou assim, focadíssimo, e foi comandante com 30 anos de HTS. Então, assim, é uma puta de uma responsabilidade. Desculpa, é uma grande responsabilidade ser um comandante de um HTS. E ele conseguiu com 30 anos, mas assim, ele é super focado e ele queria aquilo. Ele queria ser comandante e ele adorava o offshore. Eu já não sou muito assim, entendeu? Eu não sou muito assim. Eu já tenho mais vontade de conhecer vários tipos de navios do que com certeza compromete. Não vou falar que não compromete a construção de uma carreira numa empresa. Compromete, claro. Mas é aquela coisa, é pessoal, entendeu? Vai de O que cada que, um. o que seu coração o que seu coração vibra, assim, que enche seus olhos de luz quando você imagina ser uma carreira numa empresa, ser comandante, saber tudo sobre esse tipo de navio ou experimentar vários tipos de navios, vários tipos de operação. É isso. Uma coisa, assim, bastante notória na Marinha Mercante é que muita gente entra, constrói o pé de meia e sai. A Marinha Mercante é uma das áreas com maior evasão de profissionais, né? Eu vejo que você ama a profissão da Marinha Mercante, quer conhecer e busca conhecer cada vez mais. Tem gente que não, tem gente que... Não estou dizendo que a pessoa que quer construir uma carreira num tipo de navio não ame a profissão, não, mas são objetivos diferentes, são formas de apreciar a profissão de formas diferentes, né? Então, assim, Sim. realmente são visões diferentes e vivências diferentes. Cada um tem seu foco e sua meta. É o Gil Rodrigues aqui falando que eu precisava de 4 encarnações. É Claro. verdade, gente. No mínimo umas 4 para conseguir embarcar em tudo que eu tenho vontade, com certeza. Aí o Renan, quando é que eu compro um ON? No final do ano. Ah, no final do ano, amigo. Eu viro um ON. Você E está que fazendo curso? demorou mais porque justamente eu fiquei também, né? Fiquei um ano desempregada, depois fui pro graneleiro, saí do graneleiro, fui pro gazeiro, então fiquei 5 meses desempregada de novo, depois fiquei mais um mês desempregada, então assim, já era pra ser um ON, não sou porque eu sou uma pessoa meio nervosa, assim. Não, é automático, né? De dois para primeiro é automático, só quando você sai de primeiro e quer ser CCB, né? Aí você vai para a escola Hum, e faz o curso. a Mas escola aqui no Rio de Janeiro, né? no Rio, Aqui no no Ceará. Ceaba também, no No Ceaba Ceará também tem o também curso, tem? que é o Ah, sim. APNT, o curso. É, vou, Aperfeiçoamento Oficial de Náutico. vou dar só um salve aqui pro meu amigo de turma, Romualdo, que é muito querido pela nossa turma e está assistindo aí a live também.
E eu acho que é isso, Maria. Muito obrigado pela oportunidade de você ter se disponibilizado ainda mais ainda a bordo, né, no seu trabalho aqui para o Jornal Pelicano. O Jornal Pelicano é um grêmio dos alunos e a gente está sempre buscando assim esse contato com o meio profissional, que para a gente é um pouco distante aqui na escola, visto que a gente não tem muitas pessoas no meio profissional aqui na escola e são vocês que guiam a gente assim para um caminho mais profissional. Então, eu realmente agradeço e a equipe do Jornal Pelicano toda agradece. Assim como um Ai, corpo de muito alunos. obrigada. Muito obrigada. Eu sempre me Obrigado pela sinto honrada. disponibilidade. Eu sempre me sinto honrada de ser convidada. E assim, eu sempre falo que o meu trabalho com inglês foi principalmente para as pessoas da escola, porque quando eu estava na escola, eu queria ter uma noção de como é que era a vida embarcada e eu não tinha, né? Então, assim, é sempre uma felicidade enorme falar com os alunos, é uma alegria, uma satisfação que vocês não imaginam, tá? E, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar no Instagram as dúvidas. Talvez eu demore um pouquinho para responder, mas eu vou responder, tá, gente? Então, assim, qualquer dúvida. A gente também tem a Bianca Barbosa que trabalha comigo, que também posta muita coisa legal. Tem o Peão Offshore, que por mais que é mais offshore, né? Também tem bastante coisa legal. O Mundo Offshore também tem bastante live legal. Então, assim, tem bastante conteúdo legal aí para vocês que querem conhecer mais o mercado, o nosso mercado. E acredite, Maria, seu conteúdo não é passado assim, de lado. A gente usa ele nas provas, a gente vê. Eu lembro que agora na P1 a gente teve a prova de inglês 5, que é. Agora que a gente está começando a ter um inglês técnico marítimo mais avançado. E a gente usou os seus vídeos, os seus posts para, às vezes, se basear aqui na nossa matéria e até tirar dúvidas dos próprios alunos. Então, assim, Ah, muito realmente obrigada. seu conteúdo é utilizado bastante aqui. É muita Eu satisfação saber que está ajudando. Muita satisfação mesmo, muita alegria. E é isso, Maria. Obrigado pela live. E o pessoal gostou bastante aí. E é isso. Continue aí com o seu trabalho, que você está fazendo muito bem. Apreciada pelo meio marítimo todo. E Muito, não sei. muito Vai me obrigada, dizer. gente. Muito obrigada, boa noite. E qualquer dúvida podem me mandar pro Instagram, tá bom? Tchau, tchau. Então tá. Beijão. Obrigado, Maria. Bom serviço aí. Obrigada. É isso, gente. Essa foi a live do Jornal Pelicano, com a segunda oficial de náutica Maria Sarto. Nós estamos imensamente agradecidos de ela ter participado. É uma oficial que a gente admira, tanto o corpo de alunos como a diretoria do Jornal Pelicano. E eu espero que vocês tenham curtido. E se vocês quiserem mais, comenta aí na live. E é isso, gente. Um salve para minha mãe, meu irmão e para toda a minha família que está assistindo, para meus amigos de curso. Beijos!